Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar hoje aqui um pouco diferente. Hoje, sábado de Aleluia, né? Mas hoje a igreja tem uma imensidão de liturgia, né? Vamos assim dizer, né? Geralmente é a escolha do padre ou da diocese para determinada liturgia. Você, dependendo do lugar que você tiver, você vai poder ir numa missa, provavelmente, ou celebração, que vão ter 7 leituras. 7, isso mesmo, 7. Tá? Para quem às vezes tem livrinho de liturgia diária, alguma coisa assim, né? A pessoa vai poder às vezes encontrar no livrinho da liturgia diária, que nem eu tenho aqui, né? Missa dia a dia, nossa missa no dia a dia da CNBB. A gente tem aqui que são 7 leituras. Cinco, 6 e 7 salmos, né? Então, dependendo da liturgia que você tiver, vai ter 7, né? E daí, mais o Evangelho. Não, calma aí, hein? E ainda tem uma do Novo Testamento aqui, hein? E tem mais um salmo. Então, 8 salmos, 8 leituras. E daí o Evangelho. Menino, um dia puxadinho, hein? Mas a maioria da igreja no Brasil e no mundo, bom, mais no Brasil, né? Não vamos tentar generalizar, que senão a gente sai mal depois. Mas nós utilizaremos uma liturgia um pouco reduzida, né? Que ela está, primeira leitura, leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículos 26 ao 31. Salmo 103, 104. Segunda leitura é Êxodo, capítulo 14, versículos 15 ao 31 e capítulo 15, versículo 1. Não precisava de tudo isso, né? Mas o outro salmo, Êxodo 15, e a terceira leitura, Êxodo, terceira leitura, Romanos, capítulo 6, versículos 3 ao 11. E o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 1 ao 10. Bem longo, né? Então, devemos primeiramente entendermos que, diante da liturgia do sábado de Aleluia, ou o sábado da ressurreição, da vigília pascal, né? Já iniciando aquele período de alegria, o período de cantar o glória, o aleluia. Hoje temos a bênção do fogo, renovação batismal, né? A liturgia é composta em várias partes. E rezemos assim. Estamos reunidos para a solene vigília pascal, o grande sacramento da vida cristã. É a noite santa em que celebramos nossa libertação, nossa Páscoa e renovamos nossas promessas batismais. Exultemos em Deus e abramos o coração para a participação do mistério da ressurreição do Senhor. A gente começou a liturgia na Quinta-feira Santa e a gente vai terminar hoje a liturgia do Tríduo Pascal, que é uma celebração em 3 dias, né? A gente compreende assim. Para então a primeira leitura de hoje, esta leitura nos leva à origem de tudo. O ponto alto não é apenas a criação do mundo, mas a criação do ser humano, a imagem, a semelhança de Deus. Ao dizer que tudo era muito bom, Deus reafirma a dignidade da nossa vida. Na vigília pascal, ouvimos isso para entender que a ressurreição de Jesus não é um evento isolado, mas a restauração desta perfeição inicial que o pecado havia manchado. Deus não desiste da sua obra. Se ele nos criou por amor, a Páscoa é a prova de que ele quer ter plenamente todos nós vivos e renovados nele. Para a segunda leitura, né?
Temos o Salmo: enviai ao vosso Espírito, Senhor da terra, e toda a face renovar. Aqui a primeira leitura, né? Vou aproximar para quem quiser pausar para ler. Deixa eu ver aqui, um pouquinho. Aqui. Aí você pausa, você lê, e daí você vem para cá. Na segunda leitura, é uma leitura indispensável de qualquer vigília. O povo estava encurralado através do exército do faraó. O milagre acontece no limite da esperança. A passagem pelo mar simboliza a nossa vitória sobre a morte e o medo. O mar, que antes afogava, agora se abre para dar passagem à vida. E muitas vezes nos sentimos encurralados por problemas, e a Páscoa nos ensina que com Deus sempre há uma saída, mesmo onde nossos olhos só veem um abismo. Indo o restinho da segunda leitura, o Salmo ali: cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. E tem o glória, né? Geralmente a partir deste momento do glória se acende as velas na igreja. E para a terceira leitura, de Romanos, capítulo 6, versículos 3 ao 11, já do Novo Testamento, né? Nós temos São Paulo, que faz a ponte teológica. O que acontece com Jesus no túmulo acontece conosco no batismo. Nós morremos para o egoísmo e para o homem velho, para ressuscitarmos como pessoas novas. E se Cristo não morre mais, nós, unidos a Ele, também somos herdeiros da eternidade. Ser cristão, então, é viver como quem já venceu a morte. Isso deve nos dar coragem inabalável diante das dificuldades do dia a dia. E para o então evangelho de hoje, Mateus destaca o papel da mulher, né? Maria Madalena e a outra Maria. A brincadeira é bem engraçado, né? E a outra Maria. Daí você não sabe qual que das Maria que é, né? Vamos pensar, né? Perdão, gente, mas é que é tanta Maria que ele vai citar, né? Maria de Cleófas, Maria Madalena, Maria Nossa Senhora. Daí a gente não sabe exatamente, né? Porque Maria Madalena e a outra Maria, acreditamos que seja Maria de Cleófas. Elas foram as primeiras a enfrentar o medo e a escuridão do túmulo. O terremoto mencionado por Mateus simboliza a intervenção de Deus, que quebra as pedras da indiferença. E Jesus aparece no caminho e diz: alegrai-vos. A primeira palavra do ressuscitado não é de cobrança, mas de alegria e envio. Aqui, ó, alegrai-vos. No final do Evangelho. O que nos leva a notícia da ressurreição não pode ficar guardada. Como as mulheres no Evangelho, somos chamados a correr e anunciar que a vida venceu, que Cristo venceu, e Jesus nos espera na nossa Galileia, ou seja, na nossa casa, no nosso trabalho ou nas nossas relações. Tudo isso é para a maior glória do Senhor. Tudo isso é para a nossa santificação. E se a gente for compreender, hoje a liturgia é muito dividida, né? Ela começa com a celebração da luz. Não tem nada salvo aqui, né? Eu vou deixar aqui por enquanto. Mas ela começa com a celebração da luz, a liturgia da luz, o fogo que devora a escuridão. Tudo começa do lado de fora, no escuro. Um fogo novo é aceso.
com as cruzes levada ontem na via sacra. Hoje é queimada. E o círio pascal, esta vela gigante, representa o próprio Cristo. Nela, o sacerdote grava o alfa e o ômega, princípio e o fim. Em alguns casos, o ano também, né? E isso nos lembra que Jesus é o Senhor do tempo. Ele está vivo hoje e agora. Luz de Cristo. Enquanto o círio entra na igreja, cada fiel acende sua pequena vela nele. Então a nossa fé não é uma luz isolada. Ela vem de Cristo e se espalha no meio das nossas noites pessoais, luto, depressão ou dúvida. A luz de Jesus é a única que não se apaga. A liturgia da palavra neste dia, né, propriamente dito, né, com as suas imensidões de palavras, de leituras, né, dependendo da caractere, ela fala da criação, ela vai falar da libertação. Tudo hoje começa e também termina. Deus criou o mundo, Deus libertou o povo. Então Deus nunca desistiu de nós. Ele criou o mundo, Ele trabalhou para que nós sejamos salvos. Mesmo quando a humanidade falha, Deus continua traçando um plano de resgate. E a ressurreição de Jesus é o sim final de Deus a todas as nossas promessas. E ao final da liturgia de hoje, de sábado, né, de hoje, nós temos a liturgia batismal, o nosso renascimento, ó Jesus. A água é abençoada. Muitas vezes, adultos e crianças são batizadas nesta noite. Todos nós renovamos nossas promessas batismais. Morrer para nascer. Batismo significa mergulho. E mergulhamos na morte de Cristo para ressuscitar com Ele. Renovar as promessas é dizer: eu não quero mais ser escravo do meu egoísmo, do meu orgulho ou do meu passado. Eu escolho a liberdade de filho de Deus. E é o momento de lavar a nossa alma. E por fim, claro, né? Nunca vai nos faltar a Eucaristia, o banquete da vitória. Finalmente, o glória aleluia ressoam com força total. Os sinos tocam, as luzes se acendem e a igreja decorada com flores. O alimento dos ressuscitados, a Eucaristia de hoje, é o penhor da eternidade. Comungamos o Cristo que venceu a morte. E a alegria da Páscoa não é uma alegria bonitinha ou superficial. É a alegria de quem sabe que o pior inimigo da humanidade, a morte, foi derrotado. E se Jesus venceu o túmulo, não há problema na nossa vida que ele não possa transformar. E esta liturgia deste sábado nos ensina a esperar no Senhor, porque durante todo o dia é silêncio, e somente na noite que se canta aleluia e o glória. Amém? Amém. E hoje, para encerrarmos a liturgia, a celebração que se iniciou na Quinta-feira Santa, né? A gente encerra hoje com a bênção solene. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Todo-Poderoso, nos abençoe nesta solenidade pascal e nos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, nos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E nós, que transcorrido os dias da paixão do Senhor, celebramos com júbilo a festa da Páscoa, possamos chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A todos um abençoado sábado. Finalzinho, né? Porque essa liturgia vai ser postada no finalzinho do sábado, enquanto provavelmente eu já vou estar na igreja.
e nos encontramos amanhã, domingo, dia do Senhor. Deus abençoe.